Amém, Jesus. Amém. Enquanto nós estávamos cantando aqui, eu estava agradecendo a Deus, porque, não sei se você percebe isso, mas a gente falou isso acho que na penúltima vigília. O repertório que é escolhido aqui não é qualquer tipo de música que a gente canta, mas são músicas que apontam para Jesus Cristo. O Renato, líder de louvor, tem esse temor de analisar e ver cada letra que vai ser cantada. As letras dele também são letras bíblicas, né? Letras voltadas à palavra de Deus. E eu não sei se você reparou, mas o nome de Jesus aqui em cada canção foi o que mais foi declarado. Nós louvamos, irmãos, não é para satisfazer as nossas necessidades, ter o nosso ego alimentado. Apesar de no louvor temos tudo isso. Mas o nosso louvor aponta para Jesus. O nosso louvor aponta para Jesus. O nosso desejo aqui é que cada ministro, assim como está sendo, sobe aqui e o louvor é para Deus. Não é para você, não é para mim. Eles não estão cantando para você se sentir mais feliz, confortável, não. A gente se reúne aqui para louvar a Deus. Mas onde eu quero chegar é que tudo na nossa vida deve apontar para Jesus. O louvor aqui, a sua vida, as suas escolhas, tudo deve apontar para Jesus. A sua vida deve apontar para Jesus. Jesus deve ser o seu alvo principal, o seu alvo principal. Só que, infelizmente, muitas coisas acontecem em nossa vida para tirar esse alvo. E aí eu já venho lançar uma pergunta para você. O que te afasta desse alvo principal, que é Jesus Cristo? O que te afasta desse principal alvo, que é Jesus Cristo? Pedro, ele vê Jesus andando sobre as águas. E Pedro pergunta: se és tu, eu quero ir até aí. Eu quero ir até ao Senhor. A nossa caminhada é uma caminhada seguindo a Jesus, focando em Jesus, caminhando até Jesus. Só que muitas coisas querem nos afastar dele. Muitas coisas querem tirar o nosso alvo. Irmãos, o seu alvo principal é Jesus Cristo. Se você tem feito escolhas que não estão relacionadas a Jesus, esse alvo deve ser tirado da sua vida. Nós caminhamos para seguir a Jesus Cristo. Se você tem um caminho, uma escolha, uma oportunidade que vai tirar você de Jesus, esse alvo tem que ser tirado. E tem pessoas, irmãos, orando. Às vezes alguém chega para mim: pastor, será que é de Deus? Mas está tão claro que não é. Porque isso te afasta de Jesus. Isso tira você do alvo principal da sua vida. Você está orando, procurando respostas. Ah, mas eu oro, e a resposta não aparece. Irmãos, está na cara. Está na Bíblia. Nosso problema, eu já disse aqui várias vezes, é a falta de leitura da palavra de Deus. Nós estamos querendo ser guiados por nossas emoções e sentimentos. Tudo aquilo que tira você do alvo de Cristo deve ser tirado da sua vida. Você não precisa gastar tempo orando. Você não precisa gastar tempo escolhendo, querendo saber. Se não tem Jesus, irmão, joga longe. Joga longe. Afaste da sua vida. E aí, o que tem impedido você de chegar até Jesus? O que tem tirado a sua atenção de Jesus? O que tem distraído você para não se manter na direção certa? Versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Pedro, ele quer saber se é Jesus. Pedro, ele quer enfrentar o perigo do mar para ir ao encontro de Jesus. Pedro,
na impulsividade dele. Ele não quis esperar, mas ele quis ter a experiência. Se for o Senhor, eu também quero entrar nessa. Eu quero ir até aí. Não importa o que você está enfrentando na sua vida, irmão. Não importa a tempestade. Para você chegar até o seu alvo, você precisa continuar. Você precisa continuar. Pedro não falou, Jesus, acalma a tempestade para eu ir até aí. Jesus, não coloque um barquinho para que eu possa ir até aí. Senhor, se for o Senhor Jesus, mesmo em meio à tempestade, à tormenta, mesmo sobre as águas, fale para eu ir até o Senhor. Todos os nossos objetivos devem estar centrados nele, mesmo no meio da dificuldade. Não importa a dificuldade que você está passando, você precisa ir até Jesus. Parece que nós estamos esperando um tempo favorável para seguir a Jesus. Na sexta-feira, a gente tem um grupo de vocacionados, a gente estava conversando, e eu conversando com eles, eu disse, todo mundo aqui nós lamentando, chorando sobre as nossas dificuldades ministeriais. Só que eu disse para eles, eu falei, olha, mesmo assim nós precisamos seguir. Mesmo assim, nós precisamos seguir. A gente não pode parar. A gente não pode parar. Quantas pessoas precisam ouvir o evangelho da salvação? Através de mim. Quantas pessoas precisam ouvir o evangelho da salvação? Através de você. Sabe quando eu até coloquei esse exemplo para eles. Imagina você viajando, está dirigindo o seu carro, o seu Ford Ka 1.0, a 180 ali, vermelhinho. E ali, de repente, você dá uma freadinha. Só uma diminuída na velocidade. Os Civics começam a passar assim. Os carros começam a passar. Se você só dá uma segurada, tudo passa. Irmãos, a gente fala assim, eu vou dar uma pausa. Irmão, não estou dizendo que você não pode parar e cuidar da sua vida, por favor, entenda o que eu quero dizer. Tem tempo sim que a gente precisa dar uma repaginada, mas eu estou falando de outra coisa aqui. Toda vez que você dá uma pausa, as coisas continuam e passam à frente. O diabo, ele não para. Ele não para de trabalhar. Ele não para. Você descansou, ele continua. Ele continua. Conversando esses dias com uma galera, eu falei, olha, se a gente percebesse o mundo espiritual, foi no grupo de vocacionados, se nós percebêssemos o mundo espiritual, a gente oraria mais, a gente dobraria mais o joelho, a gente clamava mais ao Senhor, porque existe uma guerra travada. Existe uma guerra travada. Servir a Deus, irmão, não é brincadeira, não. Servir a Deus é para guerreiros, pessoas que estão prontas a entrar na luta e entregar a própria vida para Ele. E foi isso que Pedro lhe fez. Senhor, eu vou aí. Eu vou eu vou em meio à tempestade. Versículo 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Quando você está decidido a seguir a Jesus, Ele fala, venha. Mas Ele te chama até no meio da tempestade. Ele te chama até no meio da tempestade. Ah, pastor, eu vou esperar a minha faculdade, eu vou esperar a minha formação, eu vou esperar meu filho crescer, eu vou esperar Jesus voltar. Só falta. Não. Quando você está decidido, Jesus diz, vem, vem. Jesus está chamando um povo para segui-lo em meio à tempestade. Jesus está chamando um povo para segui-lo em meio à tempestade. Jesus está chamando um povo para segui-lo, mesmo que seja sobre as águas. Jesus está chamando você, meu irmão. Jesus está chamando você, minha irmã. Não tem barquinho. Não vai ter barquinho nesse momento, talvez. Talvez a tempestade não vai parar.
Mas nós precisamos ir até Jesus. E espera um momento. Se Ele falou para você ir, eu entendo que o nosso Deus é um Deus de provisão. Tudo aquilo que você precisa na caminhada, Ele vai dar a você. Se Ele falou para você ir, Ele vai dar provisão para você. Ah, Senhor, mas qual sinal eu tenho? Porque é tempestade, não tem nada favorável. O sinal é o venha. O sinal é a palavra de Deus. A gente está procurando sinais exteriores. E o sinal, meu irmão, eu vou te apresentar aqui, ó, o maior sinal da sua vida. É a palavra de Deus. É aquilo que Ele diz. Sabe por que nós buscamos sinais exteriores? Porque nos falta fé. Igual a Patrícia disse na vigília. Falta fé na palavra de Deus. Olha a conta do mês caindo, brincadeira. Desenho do Felipe, olha só. Então, nós estamos procurando alguma coisa, porque nos falta fé, nos falta crer na provisão de Deus, irmãos. Deus está chamando a gente, e a gente está parado, a gente está duvidando, a gente está procurando alguma coisa, mas a palavra já está dita, venha, mesmo no meio da tempestade, porque Ele é o Deus de provisão. Ele é o Deus de provisão. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Pedro não ficou pensando. Rapidamente, Pedro assumiu e foi até Jesus. Esse é o nosso alvo, irmão, é Jesus. Se é Jesus que está nos chamando, a gente não precisa ficar questionando, procurando alguma coisa. Nós precisamos avançar. E Pedro, ele foi mesmo no meio da tempestade. A tempestade não parou. Estava ali andando no mar. Mesmo assim, Pedro, ele foi. E aí, não importa o que você está enfrentando no caminho. Importa é a direção que você está indo. Não importa o que você está sofrendo no caminho. O que importa é a direção que você está indo. Parece que nós, ao invés de olhar para o alvo, nós estamos olhando para o caminho. Irmãos, o Luiz foi viajar lá para a Bahia, né, o Luiz, de carro. Tem caminho, tem alguns caminhos que são difíceis, perigosos. Tem como evitar esse caminho para chegar lá? Fala que não, por favor. Não tem, gente, não tem. Ó, fica a piscadinha aqui, ó. Não, melhor. Carlos, quando você morava lá em Fortaleza, dizem que lá só tem uma saída, certo? Tem uma outra rota para sair de Fortaleza? Jardim Fortaleza? Fala que não, por favor. Segura não. Bom, enfim, os exemplos não deram certo, eu vou seguir aqui com a minha lógica. Já que não deu certo empiricamente, eu vou seguir aqui no outro sentido. Mas, existem caminhos, irmãos. Não deu certo. Intercede a irmão para dar certo. Estou brincando. Isso, obrigado. Mas olha só, tem caminhos que você precisa passar. Mesmo sendo um caminho difícil, mesmo sendo um caminho tortuoso, mas ele vai te levar aonde você deve chegar. E nós estamos esperando caminhos favoráveis, estamos procurando caminhos favoráveis. Nem sempre teremos caminhos favoráveis. E aí fica uma reflexão. Será que só porque o caminho está dificultoso, está cheio de problemas, será que eu estou no caminho errado? Talvez não. E o contrário também. Será que agora é porque está tudo tranquilo, está tudo em paz, eu estou no caminho certo? Também não. Talvez não. Porque não é o caminho.
é o seu alvo, é aonde você quer chegar. Nós estamos avaliando a nossa vida pela nossa rota. Senhor, está dando tudo errado, eu vou sair. Pastor, desde que eu assumi o ministério, é só luta, é só tempestade. Eu acho que não é para eu seguir. Agora eu abandonei o ministério. Pastor, agora eu desisti, agora eu estou mais em paz. A tempestade passou. Irmãos, não define. O caminho, ele não define o caminho, ele não define a sua direção. Não, o caminho que você passa, sendo bom ou ruim, ele não vai determinar aquilo que a sua fé. O que determina a sua fé é o seu alvo. O que determina a sua fé é o seu alvo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Pedro foi até a Jesus mesmo em meio à tempestade. Então, pastor, eu assumi o ministério, agora eu estou firme, eu sou forte, eu vou chegar até o fim. É assim? Não. Espinho é a graça, nós somos fracos. Olha o que acontece, versículo 30. Mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Eu não estou dizendo aqui que você vai conseguir ser firme até o final, não. Porque nós erramos, sim. Nós nos sentimos fracos, sim. Nós pensamos em desistir, sim. E muitas vezes, sim, nós desistimos. Porque nós somos homens. Somos pessoas fracas e frágeis. Eu não estou dizendo aqui que você deve ser um super crente, um super homem forte, mulher forte, que tem que aguentar tudo até o final e chegar lá. Não, irmãos. Nós não somos assim. Porque muitas vezes nós paramos, sim. Nós paramos, sim. E muitas vezes a gente se sente fragilizado, cansado. Pastor, eu estou cansado. Amém, irmão. A gente se sente sim. Pastor, eu estou pensando em parar. Irmãos, eu concordo. Nós pensamos muitas vezes em parar, sim. Pastor, eu acho que eu estou afundando, sim. Muitas vezes nós começamos a afundar. Pastor, o caminho está difícil. Eu entendo você. Eu entendo você. Porque todos nós passamos por esses momentos difíceis em nossas vidas. Todos nós passamos. E Pedro, ele começou a afundar. Pedro começou a afundar. Pedro começou a ficar com medo. Porque ele estava olhando para aquilo que estava ao redor dele. Enquanto nós estamos olhando para o alvo, a gente consegue. Só que quando nós começamos a andar e deixar de olhar para o alvo, algo começa a acontecer dentro de nós. A primeira coisa que acontece conosco é o medo, irmão. O medo. E eu não estou dizendo que o crente não pode ter medo, porque nós temos. Pedro teve medo. Mas o que fez Pedro ter medo foi ele olhar para o vento. Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento. É mais ou menos assim. Sabe quando você quer que algo afunde na água, você precisa colocar peso para que aquilo afunde. É mais ou menos assim, você coloca algo exterior para dentro de você. E você se alimenta daquilo que está fora. E aquilo que está fora começa a ficar dentro de você e se torna um peso. E você começa a afundar. E começa a afundar. Muitos de nós estamos nos alimentando de situações exteriores. Estamos ingerindo situações exteriores. E isso tem nos feito afundar. Isso tem nos feito a parar de andar. Eu gostaria de perguntar para você: você está andando ou você está afundando? Se você está afundando, o que tem feito você afundar?
Será que você tem se alimentado das coisas exteriores? E isso tem se tornado um peso para você? Isso tem se tornado um fardo para você? Como é que você tem lidado com as situações exteriores? Pedro, ele gritou: Senhor, salva-me. Pedro é ótimo. Pedro, ele gritou: Senhor, salva-me. Pedro, ele não gritou lá para trás, para a galera, para os discípulos. Pedro, ele chamou a Jesus Cristo. Pedro chamou o único que poderia salvar a vida dele. O único que pode salvar a sua vida é Jesus. O único que pode dar força para você continuar é Jesus. Por mais que seja difícil, irmão, por mais que seja difícil andar sobre a tempestade, Jesus Cristo é aquele que nos salva e nos fortalece. Versículo 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus ouve o grito deste homem. Um homem que ficou com medo. Um homem que duvidou. Um homem que estava afundando por conta da sua falta de fé. Parece que nós, enquanto estamos nessa situação de medo, de desistência, de afundamento, parece que Deus, Ele nos abandona. Irmãos, as pessoas podem te abandonar. As pessoas podem não te entender. As pessoas podem falar para você: olha, você não foi forte o suficiente. Você não aguentou o suficiente. Olha, se fosse no seu lugar, eu estaria firme. As pessoas fazem assim conosco. Só que Deus é diferente. Deus é diferente. Jesus vai e socorre aquele homem, mesmo em sua pequena fé. Jesus vai e socorre aquele homem, mesmo com medo. Alguns falam para você: te falta fé. Você não está conseguindo, porque você está muito frágil. Deus não está te ouvindo, porque você está aí afundando. Só que a ação de Jesus é estender a mão para aquele homem, mesmo em sua falta, mesmo em sua pequena fé. Jesus vai lá e estende a mão. Então eu peço para você, mesmo que você está talvez afundando e com medo, e com uma pouca fé, não pense que Jesus vai te deixar. Não pense que Jesus vai falar: você está aí porque você merece. Não. Jesus vai estender a mão para você. E Ele vai tirar você dessa situação. Porque toda ação de Jesus está relacionada ao caráter dEle, ao amor dEle. Aquilo que Ele veio fazer, Ele veio nos salvar. Jesus, Ele veio nos salvar. Jesus veio ao encontro dEle. É claro que nós precisamos recorrer a Jesus. Eu vou dizer algo, irmão. Pedro começou a clamar enquanto estava afundando. A gente tem um tempo para clamar ao Senhor, enquanto temos fôlego. Diz assim, lá em Isaías: busquem ao Senhor enquanto podem achar. Invoque ao Senhor enquanto Ele está perto. Talvez ainda você está no ponto que você consegue clamar. Talvez você está num ponto que você ainda consegue clamar ao Senhor. Mas até quando você vai ter forças? Até quando? Será que você já está afundando? Será que você já está no fundo e não consegue mais clamar?
Não espere chegar nessa situação. Não espere. Muitas vezes nós ficamos doentes, porque nós esperamos até a última hora para procurar um médico alguma coisa. A gente não fica atento aos primeiros sinais. A gente espera. E talvez, quando você vai chegar no médico, ele vai falar assim, olha, agora já é tarde. Agora já é tarde demais. Nós precisamos buscar ao Senhor enquanto existe fôlego em nossas vidas. Só que mesmo assim, irmão, mesmo em sua pequena fé, Deus vai estender a mão. Versículo 32. Quando entraram no... Não, 32 ainda não, desculpa. É isso mesmo. Quando entraram no barco, o vento cessou. Quando entraram no barco, o vento cessou. Alimente sua fé com esse ensinamento aqui. A tempestade, ela não é permanente. A tempestade, ela não é permanente. A tempestade, ela passa. A tempestade, ela passa. Talvez você pode olhar para a tempestade de hoje e pensar, Senhor, eu acho que isso nunca vai acabar. Eu acho que isso nunca vai passar. Talvez essa sua dúvida é porque você tem deixado de olhar para a direção certa. Jesus perguntou para Pedro, por que você duvidou, Pedro? Por que você duvidou? Irmãos, não duvide de Jesus. Não duvide daquilo que Deus ele pode fazer na sua vida. Não duvide que a tempestade, ela pode sim acabar. Ela vai passar. Ela vai passar. Chama o Gade para mim. Ela vai passar. Agora, o que nós precisamos, enquanto a tempestade não passa? A gente precisa continuar a caminhar. No versículo 33, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eu quero, mais uma vez, convidar você a olhar para Jesus. Pedro olhou para Jesus. Pedro quis seguir a Jesus. Não foi uma caminhada fácil. Mas, na sua fraqueza, Jesus foi e estendeu a mão para ele. A nossa caminhada não está relacionada com o nosso tipo de força. A nossa caminhada está relacionada com o tipo de Deus que nós temos. Nós temos um Deus que estende a nossa mão. Nós temos um Deus que estende a sua mão para nós, para nos ajudar, para nos guiar. E eu não sei o que você passa hoje na sua caminhada, mas eu gostaria que você tirasse todo o peso, ou entregasse para Deus todo o peso de cobrança, de fardo, talvez até de responsabilidade. Porque, irmão, tem hora que não dá, a gente não é capaz. A gente não resolve tudo. A gente precisa sim das mãos de Deus. A gente sim precisa das mãos de Deus. Não tente resolver com as suas forças. Use a sua fé. Use a sua fé na palavra de Deus. E deixa Ele estender a mão dele a você. Deixa Ele tirar você. E eu acredito, não sei, eu posso estar errado, mas Jesus estende a mão para Pedro. E Jesus caminha, volta até o barco. Eu imagino que Jesus foi levando Pedro.
Jesus foi conduzindo Pedro. Jesus foi levando Pedro até o barco. Quando você não tem força, Jesus sustenta você. Jesus leva você. Senhor, agora eu não consigo mais. Tudo bem. O reino de Deus não é performance, não é resultado, não é quantas coisas você faz. Não é, irmão. O reino de Deus é viver o amor dele, o cuidado dele, a graça dele, o perdão dele. Então não avalie a sua vida não pelo resultado do ministério. Eu tô em pé há 20 anos. Isso não faz diferença nenhuma, meu irmão. Isso não faz diferença nenhuma. O nosso Deus vai socorrer o aflito, vai socorrer o quebrantado. Quem olha para isso somos nós, irmãos. Somos nós. A gente vai aplaudir quem está no topo. A gente vai aplaudir quem está forte. A gente vai usar como referência o maior, o mais forte. Isso é nós. Mas Deus não despreza um coração contrito, um coração quebrantado. Então, estou fazendo vários pedidos aqui hoje. Mais um pedido. Não deixe nenhuma acusação vir sobre a sua vida. Não deixe nenhum fardo vir sobre a sua vida. Porque Deus está te carregando de volta para o barco. Deus está te carregando de volta para o barco. Talvez você não é a pessoa que você queria ser. Tudo bem, irmãos. Mas o nosso Deus, Ele é o grande eu sou. Ele é o que Ele é. Acima do tempo, acima do cronos, acima da história. Independente daquilo que nós somos, o nosso Deus é o grande eu sou. O Senhor dos senhores, o princípio e o fim. Eu não preciso basear a minha fé naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho, naquilo que eu conquistei. Não é o seu fracasso, não é a sua vitória, não é o seu resultado. É o que Jesus conquistou na cruz. É o que Jesus fez por nós. É o que Ele alcançou por nós. É o nome dEle. O Evangelho não é sobre os homens. O Evangelho é sobre Jesus, o Cristo de Nazaré, o Senhor ressurreto, o Deus todo-poderoso, o Deus que acalma a tempestade, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que estende a mão para nós homens, pecadores, pecadoras, o Deus que estende a mão para nós, pessoas medrosas, com falta de fé, o Deus que estende a mão para nós, mesmo ainda nós afundando. Esse é o nosso Deus, que nos amou primeiro, e sempre vai nos amar primeiro. Glória a Deus. Senhor, o que eu posso fazer para o Senhor me amar? Irmãos, nada, porque Ele é amor, Ele é amor, Ele é amor. Ele te amou primeiro. Por isso não aceite acusações do inimigo, querendo dizer quem você é. Não aceite acusação de pessoas, querendo dizer quem você é. A sua fé está na palavra de Deus. A sua fé está na palavra de Deus. Tem essa experiência que os discípulos tiveram ao dizer: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eles adoraram a Jesus. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Tem essa experiência, irmão, de adorar a Jesus, de reconhecer que Ele é e dizer: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eu quero orar com você. Você pode ficar em pé. Eu quero orar pela sua vida.